Feliz 2017, feliz ano novo, um momento de muita reflexão para a maioria, um momento de ver aquilo que precisa ser mudado, novas metas, novos objetivos. Se eu pudesse dar uma única sugestão para uma resolução para o seu ano novo, eu diria o seguinte: em 2017 eu tenho certeza que a sua fé como cristão ela vai ser atacada de muitas formas diferentes. Então você precisa investir no seu relacionamento com Deus. Você precisa investir tempo com Deus. Se eu pudesse te falar uma única resolução, eu sugeriria o seguinte: cuide da sua fé em 2017. Em Filipenses 2:12, Paulo exorta os crentes da igreja que se reunia ali naquela cidade a fazerem o seguinte: desenvolver a salvação deles. Eles precisam ir adiante naquilo que eles têm vivido. Eles precisam continuar se desenvolvendo. Desenvolver é pegar algo que já existe, ou seja, você foi salvo, e você precisa fazer com que aquilo gere mais coisas. Ou seja, você precisa ser frutífero no seu relacionamento com Deus, você precisa ser produtivo na sua caminhada cristã. Mas toda essa produtividade, ela tem uma fonte. Ela vai vir de algum lugar. Pode ser do seu intelecto, dos seus dons, da sua rotina, do seu trabalho, do seu serviço na igreja local, dos seus hobbies também. Os seus hobbies podem ser produtivos. Mas a fonte primária de tudo que você vai desenvolver é o próprio Deus. Porque Ele fala pra gente desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor a Deus, tremor diante de Deus. Aquele que te livrou de você mesmo, que te livrou das falsas expectativas, que te livrou de viver uma vida sem significado. Então tenha tudo isso em mente ao longo desse ano. Por quê? Porque Deus é quem cumpre em nós o querer e o realizar. É isso que ele fala no versículo seguinte, Filipenses 2:13. Então Deus é a base de tudo. Para tudo que você for fazer nesse ano, lembre-se disso, Ele é a base. Agora, para eu conseguir desenvolver tudo isso, se a base é Deus, eu preciso conhecer a Deus. É por isso que essa resolução é: cuide da sua fé. A gente não pode achar que porque a gente se converteu em algum momento da nossa caminhada, agora tá tudo certo, eu preciso ir adiante, preciso aprender como fazer tal coisa. Não, a nossa necessidade do evangelho, nossa necessidade de conhecer a Deus, ela não diminui, como a gente vai ver hoje no vídeo. Em Oséias 4:6 está escrito que o povo estava sendo destruído por quê? Por falta de conhecimento de Deus. Porque o sacerdote rejeitou o conhecimento de Deus, ou seja, aquele que Deus instituiu para cuidar da espiritualidade do povo, para cuidar da vida do povo, não estava instruindo o povo como o povo deveria ser instruído. E hoje, na era que a gente vive, a gente tem informação de todos os lados, a gente tem vários tipos de evangelho, vários tipos de cristianismo sendo pregados. Então, cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração. Você pode pegar as cartas do Novo Testamento e em quase todas elas existe uma preocupação muito grande daquelas pessoas que escreveram as cartas em instruir os crentes a crerem de forma correta, a crerem no Evangelho de Jesus Cristo. Porque aparentemente tudo indica que já naquela época existia muita gente querendo perverter a real mensagem, perverter aquilo que foi deixado por Jesus, perverter a mensagem de salvação do Evangelho. Então você vê Gálatas, por exemplo. Gálatas foi escrito porque existiam os judaizantes que estavam se introduzindo na igreja que se reunia ali para falar que eles precisavam guardar a lei, para falar que eles precisavam se circuncidar, e na verdade Paulo fala que aquilo não deveria ser aceito. E Paulo já inicia a carta falando: olha, qualquer um que chegar para vocês e pregar um evangelho diferente daquilo que já foi posto a vocês como a base, essa pessoa tem que ser considerada amaldiçoada, mesmo que seja nós mesmos. Ou seja, Paulo está dizendo: se eu pregar alguma coisa diferente daquilo que eu já preguei, daquilo que eu deixei como base para vocês, vocês não devem considerar. Se um anjo descer do céu, vocês não devem dar ouvidos caso a mensagem não seja a mesma. Ou seja, aquilo no que você crê é muito importante. Em Oséias 6:3, a exortação que nós temos ali é que a gente conheça a Deus e prossiga conhecendo a Deus. Então você não pode pensar que aquilo que você já conhece tá ok, é o suficiente, e aí você diminui seu tempo de leitura da Bíblia, o seu tempo de oração, seu tempo a sós com Deus. Olha, eu não sei o quanto você conhece a Deus,
Mas uma coisa eu tenho certeza, você não conhece o suficiente. Eu não conheço o suficiente. Então, como eu já disse, existe sim um jeito certo de crer. Eu vou dar um exemplo para tentar ilustrar essa verdade. Meu nome é César, eu tenho 27 anos, eu moro em Campinas, eu nasci em Campinas, São Paulo, Brasil. Eu sou casado, enfim. Existe uma série de características a meu respeito. Se você virar para alguma pessoa e falar, o César, conheço, é aquele que nasceu na Guatemala, né? Ele é negro, ele é solteiro, ele tem 2 filhos de um casamento anterior que ele teve. Tudo isso que você falar a meu respeito vai estar errado. Pode ser que você tirou isso de algum lugar, pode ser que você achou que eu era da Guatemala, enfim. Mas tudo isso que você estiver falando a meu respeito está errado. E parece ser muito óbvio, né? Falar isso. Mas com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente está muito inclinado a dizer que Deus diz coisas que não disse. A gente está muito inclinado a dizer que Deus jamais faria alguma coisa, quando na verdade a gente não sabe. E tem muita coisa que a gente não vai saber mesmo sobre Deus, mas a Bíblia revela o caráter de Deus. Tem muita coisa escrita na Bíblia a respeito desses tópicos, porque uma fé nos foi entregue, uma fé preciosa, uma fé que está fora de você. O Evangelho é uma verdade objetiva. Existe um aspecto subjetivo do Evangelho, que aí tem a ver com a sua experiência pessoal, com esse desenvolvimento da sua salvação, a sua caminhada cristã diária, as suas experiências. Mas existe o aspecto subjetivo. A mensagem, ela está fora de você. A mensagem, ela vem de fora de você. Ela não depende de você. Pô, haja abusão, hein? Jesus Cristo veio trazer uma verdade absoluta e objetiva. Não é subjetiva. O que eu quero dizer é que Deus não está condicionado às suas próprias experiências. As suas próprias experiências, elas podem sim te enganar. Elas fazem parte da sua caminhada, mas em 2017, o meu encorajamento para você e aquilo que eu vou buscar para mim mesmo é: eu preciso conhecer a fé que eu vivo. O fato é que Deus é uma pessoa, assim como eu sou uma pessoa. Eu nasci em Campinas, eu não nasci em Curitiba. Então Deus também tem vários fatos a respeito dele que a gente precisa conhecer cada vez mais profundamente para a gente defender a nossa fé. E outra coisa, tenha em mente que tudo isso que eu estou falando tem a ver com relacionamento com Deus. E relacionamento significa conhecer uma pessoa. Por exemplo, no meu casamento, se eu tiver alguma briga com a minha esposa e eu depender simplesmente da minha experiência, daquilo que eu estou sentindo, se eu ficar ensimesmado, eu vou achar que ela está querendo causar intriga, que ela está sendo egoísta, que ela está agindo daquele jeito só para me atingir. Mas se eu sentar e conversar com ela para eu conhecer melhor a minha esposa, para eu entender melhor o que se passa com ela, eu vou entender que às vezes ela está se sentindo daquele jeito por algum trauma que ela tem, eu vou entender que ela está agindo daquela forma porque ela pensa tal coisa, às vezes, ao meu respeito, e aí eu vou ter a chance de conhecê-la melhor, eu vou ter a chance de desenvolver o meu relacionamento com ela, conhecendo melhor a ela. E com Deus é a mesma coisa, você precisa conhecê-lo melhor a cada dia, para você não cair naquelas besteiras de, por exemplo, eu preciso perdoar a Deus, eu preciso tratar o meu coração, porque é como se Deus tivesse falhado comigo e eu tenho esse trauma. Não, o problema não é Deus, o problema é você, porque a Bíblia diz que Deus não falha, não há nele nenhuma injustiça, ele não faz nada que seja incorreto, que seja injusto. Então, para a gente desenvolver essa fé, para a gente desenvolver a nossa salvação e crescer no conhecimento de Deus, eu queria encorajar você a perder o medo de 2 palavrinhas que causam arrepios em muita gente. A primeira palavrinha é doutrina. Galera, doutrina nada mais é do que ensino. Muita gente nessa luta contra a religiosidade acaba caindo naquele outro extremo de que tudo que é doutrina é errado, tudo que é doutrina é para te aprisionar, é para te fazer uma pessoa religiosa. E essa é uma doutrina. Percebe que tudo é um ensino. Se você falar que, eu não estou debaixo da lei, eu posso fazer o que eu quiser, isso já é um ensino, isso já é uma doutrina. Se você falar, o que está na igreja é um monte de gente religiosa e tal, isso aí é uma afirmação que se constitui numa doutrina. Você acaba tomando aquilo como um ensino verdadeiro para você, e isso vai moldar as suas atitudes, então tem uma implicação prática.
A segunda palavrinha é teologia. Teologia nada mais é do que o estudo de Deus. Qualquer afirmação que você faz a respeito de Deus é uma teologia. É simples assim. Se você quer fugir tanto de teologia, mas você não deixa de falar que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é amor, tudo isso são teologias. Ou seja, doutrina e teologia nada mais são do que formas de você conhecer a Deus, do que você falar a respeito de Deus. Então, por mais que você fuja dessas palavras, com certeza elas fazem mais parte do seu dia a dia do que você gostaria de reconhecer ou imaginar. Só porque às vezes você se sente mal com essas palavras e na verdade elas têm esse significado tão simples assim. E por que eu digo que você precisa dessas duas palavras? Porque lá em Jeremias 17:9 está escrito que o seu coração ele é enganoso. Ele é mais enganoso do que todo o resto. O mundo vai influenciar a sua fé. As trevas podem tentar influenciar a sua fé, as pessoas ao seu redor vão influenciar a sua fé, suas experiências vão influenciar a sua fé, mas a maior influência negativa que pode ser feita à sua fé está no seu próprio interior, no íntimo de você, no seu coração. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Ou seja, o seu interior é um produtor de coisas ruins. Você, por natureza, não tem prazer em Deus. É o Espírito Santo que te ensina a ter prazer em Deus. Resumindo todo o tópico desse vídeo, se você não lembrar de nada daquilo que eu falei, tenha em mente 3 coisas. Você precisa cuidar da sua fé no ano de 2017 através de um conhecimento mais profundo de Deus. Por quê? Porque o seu coração é enganoso e se você ficar entregue às suas próprias experiências pessoais, a chance de você crer em coisas erradas a respeito de Deus é muito grande. Se você gostou desse vídeo, se você acha que isso te ajuda a desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus, mais prazeroso e proveitoso com Deus, peço para você dar um curtir no vídeo, compartilhar com seus amigos para você poder abençoar outras pessoas. Se inscreve no canal para acompanhar as nossas novidades, as nossas atualizações. Valeu, até o próximo vídeo, a gente se fala. Falou!